Graça e paz, irmãos. É uma alegria estar com vocês aqui nessa noite, no dia do Senhor, para juntos podermos adorar, bendizer o nome do nosso Deus. Acho que eu fiz bobagem aqui. Eu gostaria nessa noite de meditar com os irmãos no Salmo 1 e pensar um pouquinho sobre esse texto da Palavra de Deus, que certamente é conhecido, às vezes mal entendido. E eu gostaria então de pensar sobre o Evangelho de Jesus Cristo nesse primeiro salmo. A igreja aqui completa seus 9 anos de organização, mas tem muitos outros anos de existência. E uma coisa que eu observo muito nas nossas igrejas, que vão ficando mais velhas, é que nós corremos um grande perigo, um grande risco de ao longo do tempo nos esquecer para que é que Deus nos chamou e o que é que nós devemos fazer como igreja de Cristo e qual deve ser o foco da igreja. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estive aqui uns 10 anos atrás, mais ou menos, 10, 11 anos. Vocês eram congregação ainda, se reuniam ali em cima, na outra casa. E ao longo desses anos eu tenho certeza que os irmãos colocaram muita energia, muito esforço, e eu cheguei aqui e fiquei surpreso. Tem um salão aqui, está lá o projeto, vai ter que construir mais alguma coisa. E a minha pergunta, irmãos, é se ao longo desses anos, será que não corremos o risco de ter perdido o foco, porque agora o nosso alvo se tornou o quê? Construir. E aí então a gente começa a falar em construção, projeto. Essas coisas que às vezes nós fazemos na igreja e que dizem respeito à própria igreja, às vezes nós pessoalmente corremos o perigo, porque começamos a ter o nosso foco distorcido da palavra de Deus e esquecemos o propósito para o qual nós existimos, ou como igreja, ou como crentes no Senhor Jesus. Então, nessa noite eu quero ler o Salmo 1, lembrar e meditar sobre o nosso chamado e sobre o que é que Deus quer que nós lembremos sempre. Diz assim o Salmo 1: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar? Senhor, estamos diante da Tua santa e bendita palavra. Acabamos de lê-la. E confessamos, ó Pai, que carecemos, que precisamos da iluminação do Teu Espírito Santo para entendê-la da maneira como Tu queres. Assim, ó Deus bendito, usa de misericórdia, usa de graça sobre nós, ilumina-nos com o Teu Santo Espírito para entendermos a Tua palavra. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Se alguém perguntasse para você qual é o tema desse salmo, o que você diria? Coloque as engrenagens para pensar.
né? Sobre o que esse salmo está dizendo? No começo ele fala de não andar, não se deter, não se assentar, porque esse homem, do primeira parte do salmo, ele é um bem-aventurado, e depois ele fala do ímpio e fala do caminho do ímpio. Então, se você for resumir sobre o que esse texto está falando, na verdade ele está falando de dois caminhos. Ele está falando do caminho do justo e está falando do caminho do ímpio. São dois caminhos, são duas estradas, são dois pontos que podem estar juntos no início, mas que vão em direção absolutamente opostas. E você precisa imaginar que toda criança que crescia naquela cultura, no meio do povo de Israel, eles também, assim como os nossos filhos, eles aprendiam cânticos. E de onde é que eles tiravam os cânticos que eles aprendiam? Do livro dos Salmos. Os Salmos eram o inário daquele povo. E qual era o primeiro salmo que as crianças aprendiam a cantar na escola da sinagoga sabática? Qual que vocês imaginam? Salmo 23? Não. A gente gosta do Salmo 23 e a gente começa decorando o Salmo 23. Eu estou tentando entender, a maioria de vocês aqui, quando era criança na igreja, decorou o Salmo 23 primeiro. Mas o normal e o natural era você decorar o primeiro, não é? É igual a primeira pergunta do catecismo. Todo crente presbiteriano sabe a primeira pergunta do catecismo e a resposta, não sabe? Qual é o fim principal, supremo? Não sabe? E a primeira, mas só sabe a primeira também, né? Tem esse detalhe importante. Qual que é a segunda mesmo? O pastor está precisando ensinar catecismo, viu? A gente só sabe a primeira também. E eles sabiam o Salmo primeiro. E se tem alguém na história que sabia o primeiro e sabia todos os outros, é alguém que você já ouviu falar muitas vezes, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, quando ele era criança, pequena, e ia na sinagoga junto com seus pais e em casa, eles cantavam o Salmo primeiro, que dizia: bem-aventurado o homem que... e todas essas coisas que nós já lemos, não é verdade? Ora, se você for observar nos discursos, nos sermões, nas palavras de Jesus ao longo do Novo Testamento, você vai observar que Jesus várias vezes fala sobre esse Salmo. Ele dizia o seguinte: olha, entrem pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. De onde é que Jesus tira essa ideia? De onde ele tira esse conceito? Lá do Salmo que ele aprendeu quando ele era criança na sinagoga, que falava desse caminho estreito. E ele diz: são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. E se você observar, a primeira parte do Salmo fala exatamente desse caminho estreito, o caminho estreito que é o caminho do bem-aventurado, que é o caminho do justo, que é oposto ao caminho do ímpio, é um caminho de negação, não é isso? Se você olhar para o comecinho do texto, ele vai dizer: bem-aventurado é o homem que não anda, que não se detém, que não se assenta. É um caminho estreito. Jesus estava falando do Salmo 1, quando ele falou desse homem que é bem-aventurado. Ora, o que é um bem-aventurado? Eu acho que a gente não anda por aí usando essa palavra mais hoje em dia, né? Você já ouviu alguém chamar: oh, bem-aventurado, como vai você? Não é? Eu não me lembro de ter ouvido, a não ser pastores que gostam de usar linguagem rebuscada. Mas o bem-aventurado, algumas traduções mais modernas traduzem como feliz, como alegre, não faz jus à palavra. O bem-aventurado na Bíblia, que também é uma linguagem que Jesus vai usar o tempo inteiro, por exemplo, no Sermão do Monte, quando você abre o Sermão do Monte, Jesus começa a pregar o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, qual a expressão que ele usa? Bem-aventurado. E ele vai usar quantas vezes? Ele vai usar várias vezes a palavra bem-aventurado. Afinal de contas, quem é esse bem-aventurado? Quem é esse indivíduo? O bem-aventurado, segundo a Bíblia, é o homem que recebeu a
paz e o sorriso de Deus. É o homem que recebeu o Shalom de Deus. O que é receber o Shalom de Deus? O que é receber o sorriso de Deus? O que é receber essa paz de Deus? Ora, esse homem que recebe o Shalom, a paz de Deus, é aquele homem que consegue viver não em inimizade com Deus. O homem que vive em pecado, ele vive em inimizade com Deus. Então ele precisa viver em paz, e quando ele vive em paz, Deus olha do céu e sorri para ele. Já ouviram a bênção de Arão? É a bênção que eu uso todos os domingos lá na igreja, e diz assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti e Ele tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê Shalom, te dê paz. Esse homem que recebe a paz de Deus, que Deus diz para ele assim, não sou seu inimigo, esse cara é bem-aventurado, ele vive bem, ele deita no seu travesseiro de noite e sabe que a paz de Deus está sobre ele sabe que o sorriso de Deus está sobre a vida dele, ele sabe que recebeu a misericórdia de Deus, e porque ele é um bem-aventurado, então agora ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque eu fui feito um bem-aventurado, porque Deus me deu a paz dele, porque Deus sorriu para mim, porque Deus não virou o rosto de mim. Essa é outra expressão que aparece na Bíblia. Deus vira o rosto daqueles que ele não aprova. E essa pessoa não vive em paz, essa pessoa não tem bem-aventurança. É interessante que a bem-aventurança, ela independe das circunstâncias da vida, independe de eu estar vivendo um bom momento ou um mau momento, independe de eu ter emprego ou não ter emprego, independe de qualquer coisa, depende somente do sorriso de Deus, porque eu preciso, como pessoa, como homem, eu preciso da aprovação de Deus. O mundo inteiro pode não me aprovar, a sociedade inteira pode não me aprovar, mas eu tenho a paz de Deus, porque Deus, na sua misericórdia, me aprova. E porque Deus me aprova, eu aprendo a fugir dessas coisas que são afeitas às pessoas que não recebem a paz de Deus. Quem são essas pessoas? Os ímpios e o seu conselho, os pecadores e o seu caminho, e a própria roda dos escarnecedores. Então, queridos, o crente, ele evita todas essas coisas, porque ele não gosta de se associar com nenhuma delas, porque todas essas coisas fazem com que Deus vire o seu rosto e não nos dê a sua paz. Eu costumo dizer que crente não se assenta na roda dos escarnecedores. Eles formam a sua própria. Não é verdade? É ou não é? A gente diz, não, eu não me assento com esse pessoal aí na rua que fala... Não. Mas quando acaba o culto e a gente vai ali para esses cantinhos escuros assim, né? A gente gosta de fazer coisas que Deus não aprova. A gente quebra os mandamentos de Deus. A gente quebra o 9º mandamento falando aquilo que não é verdade a respeito do próximo. A gente quebra os outros mandamentos reclamando da vida. A gente não se satisfaz com as coisas do Senhor e a gente alimenta no coração coisas que Deus não aprova. Lembra que eu falei no comecinho? Que a gente tem que ter cuidado como igreja, porque dentro da própria igreja nós podemos fomentar essas coisas que Deus não nos chamou para viver. Nós precisamos ser cuidadosos com as nossas palavras, nós precisamos ser cuidadosos com a nossa língua. Eu me lembro quando os meninos eram pequenos, eu e Denise fizemos um pacto de que nossos filhos nunca nos ouviriam falar qualquer palavra negativa sobre qualquer líder da igreja.
Porque se nós quiséssemos que eles crescessem, tendo sobre a vida deles autoridade espiritual, gente que fosse... Não adianta eu querer dizer, olha, você precisa ir lá na igreja, e você precisa ouvir aquele pastor chato, o presbítero hipócrita, aquelas coisas que nós mesmos dizemos na frente dos nossos filhos, porque nós somos julgadores, porque nós formamos na mesa da nossa cozinha, nós formamos no sofá da nossa sala a roda dos escarnecedores. E Deus não aprova isso, queridos. Deus não aprova crentes falando mal uns dos outros. Deus não aprova os crentes julgando uns aos outros de maneira indigna da forma como nós deveríamos tratá-los. Então, o primeiro caminho, o caminho da bem-aventurança, é um caminho de negação. E nós precisamos, ao longo da nossa vida, negar muitas coisas que o nosso coração nos inclina a fazer e que são pecaminosas. Porque nós somos bem-aventurados, nós já temos o shalom de Deus. Segunda coisa, o caminho da felicidade, o caminho da bem-aventurança, ele tem como base, ele tem como fundamento uma submissão contínua à palavra de Deus. Olha o que diz o verso 2: esse homem não tem prazer no conselho, no caminho e na roda desses que pecam. Verso 2, antes, muito pelo contrário, o prazer dele está onde? Está na lei de Deus, está na lei do Senhor. Na sua lei ele medita dia e noite. O que significa isso? Meditar na lei de Deus dia e noite. Pegar a Bíblia, pegar a palavra e ficar lendo 24 horas por dia? Não dá, né? Afinal de contas, a própria palavra diz: aquele que não trabalha também não coma. Eu tenho que sair para o trabalho, eu tenho que fazer as coisas do dia a dia, eu tenho que cuidar dos afazeres, eu tenho que fazer todas essas coisas. O que é que significa a palavra de Deus ser meditada? Essa ideia de meditar aqui é mastigar. É como se você pegasse a palavra de Deus e ficasse ruminando, mastigasse mais uma vez essa palavra. Ora, o salmista devia ter meditado alguma hora em Deuteronômio capítulo 6. Lembra de Deuteronômio capítulo 6? Lá em Deuteronômio capítulo 6, Deus instrui o povo a respeito da lei, dos 10 mandamentos que estavam no capítulo 5. Então, capítulo 5 de Deuteronômio, 10 mandamentos. No capítulo 6, ele diz assim: olha, essas palavras que eu hoje te falo, elas estarão no teu coração. Então, primeira coisa, a palavra de Deus tem que ser uma coisa interiorizada por nós. E sabe quando é que a gente interioriza mais e mais a palavra de Deus? No culto público, quando nós ouvimos a exposição da palavra de Deus. Não negligencie o culto público e a exposição da palavra de Deus. Isso vale para a igreja, isso vale para os pastores que precisam se preparar para expor bem essa palavra. Essa palavra então é interiorizada, ela está no nosso coração, e aí então a Escritura diz assim, que você pega essa palavra e você vai inculcar, você vai ensinar, você vai transmitir para os seus filhos. E como é que você faz isso? A Escritura diz assim: farás isso assentado em tua casa, e ao andar pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, e você vai colocar essa palavra nos umbrais da tua porta, você vai colocar essa palavra na tua mão, você vai colocar nos portões da tua cidade, em todo lugar, para onde você olhar, naquilo que você fizer, você vai usar os princípios da palavra de Deus para você e para aquelas pessoas que estão à sua volta. Isso significa meditar, ter prazer na lei do Senhor dia e noite. Toda hora, a palavra de Deus como uma realidade diante dos nossos olhos, a palavra de Deus como uma realidade dos nossos corações, a palavra de Deus como uma realidade no trabalho da nossa mão, a palavra de Deus como uma realidade debaixo do nosso teto para dentro das nossas portas, a palavra de Deus como uma realidade pregada na nossa testa. Quem nos enxerga sabe quem nós somos, sabe para que nós estamos aqui nesse mundo, sabe que nós somos
somos os bem-aventurados de Deus, sabe que nós recebemos a paz de Deus e nós queremos viver de maneira digna da vocação a que Deus nos chamou. Sabe que nas nossas comunidades nós vivemos a santidade de Deus porque nós amamos esse Senhor. E essa palavra então ela é por nós guardada, essa palavra é por nós ensinada e o Senhor é por nós temido. Ser bem-aventurado é viver uma vida que tem como fundamento a palavra de Deus. Mas tem um terceiro ponto aqui ainda, sobre esse caminho da bem-aventurança. É um caminho de dependência. Olha só o versículo 3 do texto, ele diz assim: esse homem, esse bem-aventurado que tem o prazer na lei de Deus, que nega o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, esse homem é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Essa corrente de águas no devido tempo faz com que essa árvore dê o seu fruto, a folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Se você voltar lá no Deuteronômio capítulo 6, no primeiro verso, Deus diz assim: guarda esses mandamentos, estatutos e juízos que hoje te dou, para que bem te suceda na terra que passas a possuir. Lá em casa nós temos, lá na nossa sacada, 2 árvores. A Angélica conhece bem as nossas árvores. A mulher manda, a gente obedece. 13º andar, ela queria ter um pé de amoras. Marido bem mandado, faz o que a mulher manda. E como se não bastasse, eu fui e comprei um de jabuticaba também. Não posso falar do meu arrependimento, mas os 2 pés estão lá. E a gente colocou as 2 árvores lá e durante um bom tempo aquelas árvores eram predizíveis, a gente sabia o que ia acontecer. Elas não davam fruta nenhuma. Não adiantava. Não é esse tipo de árvore que nós devemos. Mesmo que a gente jogasse água, ela não tinha os alimentos. Depois a gente foi aprender, hoje elas estão melhorzinhas, elas têm lá uma colheita assim, ainda pequena, mas está lá. De vez em quando saem umas amorinhas, docinhas. Quando as jabuticabas crescem, elas crescem bonitas. Se a Angélica não come, a gente sobra para a gente, né? Mas o fato é que árvores, elas precisam dar frutos. Porque se elas não dão frutos, elas não cumprem o seu papel. Ser bem-aventurado é ver na nossa vida os frutos da obra de Deus. Nós precisamos ver isso. E para ver os frutos da obra de Deus na nossa vida, nós aprendemos a ser dependentes de Deus. Esse é o grande terceiro segredo de uma vida de bem-aventurança. É aprender a depender de Deus. A gente é tão autônomo, não é? A gente fala assim, olha, no domingo à noite a gente depende de Deus, mas na segunda-feira eu tenho que me virar porque Deus não vai estar nem aí comigo. A gente faz isso. A gente esquece de Deus, a gente vira as costas para Deus. A gente diz, Deus, eu vou resolver meus problemas porque o Senhor não está resolvendo nada. E não é que Deus não queira que nós não venhamos a agir na nossa vida. Mas o fato é que nós temos que aprender a agir na dependência de Deus. O bem-aventurado, ele tem a sua vitalidade da fonte inesgotável de suprimentos, que é o seu Deus. O problema é quando a gente busca bem-aventurança, a gente busca a nossa felicidade e a gente olha para as coisas e diz assim, ó, como eu sou bem-aventurado, olha aí tudo que eu consegui, olha aí tudo que eu fiz. Vou dizer para você, você vai quebrar a cara. Você vai quebrar a cara. Porque não é a nosso respeito, mas é a respeito do Senhor e daquilo que Ele faz em nós. E esse salmo, então, na sua primeira parte, ele aponta o caminho do justo.
Mas quando você chega no verso 4, ele aponta o outro caminho. E é interessante, ele começa com uma ênfase dizendo assim: os ímpios não são assim. Como é que eles não são? Eles não são como a árvore, eles não têm prazer na lei de Deus, eles não meditam na lei de Deus dia e noite, e eles sim gostam dos conselhos maus, eles gostam dos caminhos maus, e eles gostam da roda dos escarnecedores. Os bem-aventurados, eles recebem a bênção de Deus e o sorriso de Deus. Os que não são bem-aventurados recebem a ira de Deus. Deus vira a cara para eles. Pode ser que aqui nesse mundo eles até tenham aparência de felicidade. Tem um regente do coral aqui no Salmo 73, o seu Asaf, que ele conta a história dele a respeito. Ele diz assim: olha, eu ficava olhando o pessoal rico, passava lá nas ruas de Jerusalém, eu com aquele salário miserável de regente de coral, cheio de problemas, cheio de trabalho, cheio de gente reclamando ao meu redor, e os caras vivendo em pecado e viviam assim bem, e eu sofrendo. E ele fala assim: o meu coração quase resvalou, até que eu atentei para o fim deles. Ufa! Ainda bem que eu não sou igual a esses indivíduos. Essa é a ideia ou o conceito que nós encontramos no Salmo 73. Por isso, o caminho do ímpio é um caminho oposto à vida de prazer em Deus, é um caminho oposto ao prazer na palavra de Deus. Em segundo lugar, é um caminho marcado pela vulnerabilidade. Veja bem, se por um lado o homem bem-aventurado é como uma árvore viçosa, cheia de folhas, o caminho do ímpio, verso 4 diz assim, ele é como uma palha que o vento dispersa. Eles não têm substância, eles não têm peso, eles são jogados no ar e o vento leva embora, eles não têm força nenhuma em si mesmo, são frágeis como a palha do trigo jogada ao vento. Então, às vezes a gente olha em volta e fala assim: ó, esse ímpio está prosperando aqui, hein? Olha só o carrão dele, olha a casa dele, olha a mulher dele. A gente começa a quebrar todos os mandamentos contra a cobiça, começa a quebrar todos os mandamentos que nos ensinam a confiar em Deus, e a gente não atenta que o fim deles é como a palha que o vento dispersa. Um grande teólogo chamado Jonathan Edwards, ele usa uma ilustração aqui quando fala sobre esse texto. Ele diz assim: os ímpios, eles têm tão pouco peso que quando o vento leva, eles ficam agarrados em teias de aranha. Eu não sei se você já foi na fazenda, se você já foi num paiol. Eu cresci durante todas as férias da minha vida numa fazenda no qual meu pai trabalhava. Eu vivia dentro daqueles paióis e galpões da fazenda. E se tinha uma coisa que marcava, era quando em determinados momentos do dia o sol entrava por determinadas frestas ou janelas e batia nas teias de aranha. E aquelas teias de aranha estavam cheias de palha. O ímpio é assim, ele é tão frágil que uma teia de aranha pode segurá-lo. É o oposto do caminho do justo. Mas tem uma terceira característica. Ele diz que o caminho do ímpio é marcado pela certeza da destruição. Verso 5. Por isso, os perversos, que são esses do Salmo 1, ímpios, pecadores e escarnecedores, eles não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Se há uma coisa que é a absoluta certeza no caminho do ímpio, é a destruição.
Eles não prevalecem, eles não se sustentam. A sua aparente condição de bem-estar esconde a realidade da destruição a qual eles estão expostos. São dois caminhos e, consequentemente, são dois destinos. O justo é plantado pelo Senhor, é semeado pelo Senhor. O ímpio é como uma palha levada pelo vento. Mas aqui, queridos, entra um alerta que quero lhes trazer. Sabe por quê? Porque à medida em que a gente vai ficando, entre aspas, velho na fé, a gente tem uma tendência a passar a confiar em nós mesmos. Isso aconteceu em Israel. Lembra da história que Jesus contou sobre o fariseu e o publicano? Lembra? Diz o texto assim da Escritura: propôs também essa parábola, Jesus falando, alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos. E por se considerarem justos, eles desprezavam os outros. E aí Jesus começa a história, Jesus começa a parábola. Ele fala assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, religioso, dava o dízimo dele, não faltava a escola dominical, não faltava o culto, não faltava a reunião de oração, ele fazia tudo na ponta do lápis, na ponta da lei, tudo era certinho. Esse era o fariseu. Todo mundo na sociedade olhava para o fariseu e achava o fariseu o exemplo da piedade. O outro era publicano, era um judeu, conhecia a lei de Deus, conhecia a palavra de Deus, mas era um miserável porque, para começar, era considerado um traidor. Ele cobrava impostos para os romanos do seu próprio povo. Então ninguém gostava de cobrador de imposto. Isso é uma eternidade, né? Ninguém gosta até hoje. E o texto diz que o fariseu, posto em pé, ele orava. Interessante, o fariseu, ele orava. Mas o texto diz assim, ele orava de si para si mesmo. Era uma oração bonita, todo mundo achava linda a oração do fariseu. Ele dizia assim: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem sou como esse miserável publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Sabe qual foi o primeiro cântico que esse fariseu aprendeu a cantar quando ele era criança na escola dominical? Provavelmente cantava todos os dias. E aqui nós encontramos o Senhor Jesus dizendo que a justiça desse homem era uma justiça própria. E a Escritura e o próprio livro de Salmos diz que não há um justo sequer. O publicano, estando em pé longe, nem ousava levantar os olhos ao céu, mas ele batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E ele estava lembrando do Salmo 32. Bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Ele estava lembrando do sacrifício no templo, da propiciação, do perdão dos pecados. E Jesus termina então, agora conclui aquela parábola dizendo: digo-vos que o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não o fariseu. Porque todo o que exalta será humilhado, mas o que humilha será exaltado.
Irmãos, se há uma coisa que nós não podemos esquecer ao longo do tempo e da história das nossas igrejas, que é algo que os nossos pastores precisam nos lembrar repetidamente e continuamente, que nós precisamos nos lembrar e lembrar aos nossos filhos, é que nós precisamos de uma justiça que não nos pertence, que nós precisamos da justiça de Cristo. E eu tenho uma notícia péssima para dar para você aqui nessa noite: você não é o justo do Salmo 1. Se deixar por sua conta, você vai ser o ímpio do Salmo 1. Se deixar pelo seu coração, você vai fazer todas essas coisas que aquele homem fazia, porque nós carecemos, nós precisamos de uma justiça que não é nossa, que é a justiça de Cristo, aquele que é o justo e o justificador, aquele que nos amou a tal ponto de entregar a sua vida, de morrer por nós, para que nós pudéssemos receber a sua justiça e receber por causa dele o sorriso de Deus. Nossa função, pastor, é domingo após domingo, em primeiro lugar, nos lembrar disso. Porque você sabe quem que é o primeiro fariseu que pode surgir na igreja? É o pastor. Depois os líderes. Irmãos, nós somos aqueles que correm o maior perigo de rapidamente nos tornar os fariseus. Porque nós lidamos como os fariseus lidavam com essa palavra de Deus todos os dias. Mas ela deixa de ser o objeto da nossa meditação na nossa vida, para ser o instrumento do nosso trabalho. E então nos esquecemos da verdade de Deus. Nós dependemos da justiça de Cristo. Aquele que se aproxima desse salmo com justiça própria, sem o reconhecimento da sua miséria de coração, sem o reconhecimento da sua necessidade da justiça de Cristo para a sua justificação, vai ser avaliado na categoria final do Salmo. Lembra qual é? Os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Mas o texto termina dizendo, verso 6, o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece o caminho do Filho dele, que é Jesus. E esse que anda nesse caminho nunca vai perecer. Ele vai ter a vida eterna. Você lembra lá no Evangelho quais eram as coisas das quais os fariseus e os mestres da lei acusavam Jesus? Lembram? Quais eram as acusações? Ele anda com pecadores. Ele se assenta para comer na roda, na mesa de publicanos, como ele foi lá na casa de Zaqueu. Os fariseus conheciam o Salmo 1 e eles usavam o Salmo 1 para acusar Jesus. E Jesus deliberadamente andou com pecadores, para provar, para mostrar que ele era justo. Jesus, todo pecador que você vê clamando na beira de uma estrada, ele para falar com ele, ele se detém. E uma das acusações é que Jesus se assentava para comer com publicanos, com prostitutas e com pecadores. Mas ele nunca se contaminou por nada dessas coisas. Porque ele é o justo verdadeiro. Por isso, irmãos, termino lembrando das palavras do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2.
Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Queridos, o que nós temos que fazer? Primeira coisa, não nos esquecer do Evangelho da graça de Cristo. Pode me convidar, pastor, para vir pregar nos 18 anos, e eu vou vir aqui conferir como é que estão as coisas. Se Deus me mantiver vivo. Não se esqueçam do Evangelho da graça. O que produz vida na igreja, o que produz conversão nas pessoas, o que faz com que novas pessoas queiram vir para cá, vai ser o Evangelho da graça. Não vai ser o prédio novo, não vai ser banco bonito, não vai ser nada senão o Evangelho da graça de Cristo. Não deixem de crer nessas coisas. Segundo, investiguem todos os dias os seus próprios corações. Porque todos os dias a tendência de nos tornarmos fariseus legalistas vai aparecer de novo. E terceiro, a única forma de matar essa tendência é meditar nessa lei de Deus dia e noite. Abrace a palavra, irmão. Abrace a Escritura, ame a palavra de Deus, deseje a palavra de Deus, aplique a palavra de Deus. E aí não com 9, nem com 90, mas até o dia em que o Senhor voltar, essa igreja estará firme no seu propósito que foi estabelecido por Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde em todas essas coisas. Amém.